Hoje nós vamos responder as melhores perguntas que recebemos lá no nosso Instagram. E eu tenho certeza que pelo menos uma vai ajudar você. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Poderosa e Ele. Eu sou Tatiana Starling. Estou aqui hoje com o meu digníssimo marido e amado Matheus Starling. Muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast é patrocinado pela JMC Academy, que é uma universidade internacional que fica lá na Austrália. É uma universidade da área criativa, galera. Ou seja, cursos como produção musical, cursos como performance, engenharia de som, teatro, cinema, música para games, desenvolvimento de games, vários cursos da área tecnológica e criativa. Então, se você tem interesse em estudar fora do Brasil e tem esse sonho, JMC é a solução para você. Porque a gente costuma dizer que é aquela faculdade, né, Matheus, que ainda cabe no bolso do brasileiro, né? Exatamente. Que estudar fora não é uma coisa barata, mas a JMC ainda tem um preço especial. Se você tem esse interesse, segue a gente aqui no Instagram, JMC Academy Brasil, manda um direct e a gente tira todas as suas dúvidas. Tudo bem? Tudo bem. Fala, Matheus. Hoje a gente tem aqui, eu separei 8 perguntas, que são as mais frequentes lá no nosso Instagram. E eu vou começar com a pergunta de número 1, que é o seguinte: o que fazer? Na verdade, essa eu vou perguntar para você, eu nem vou responder, porque essa é muito interessante, ó. O que fazer quando um dos alunos de aula em grupo desiste? Então, vamos lá. O que a gente faz, tá? Desistência é normal. Uhum. Qualquer escola tem desistência, né? Você pega uma faculdade, né? A gente que estudou, fez faculdade, a gente sabe bem que a turma que começa não é a turma que acaba, né? Exato, verdade. Então, assim, você já tem que ter essa previsibilidade quando você abre turmas. Então, o que a gente normalmente faz? Nós tentamos abrir o maior número de turmas possíveis do primeiro nível. Do mesmo nível, né? Então, a guitarra 1. A gente tem várias turmas de guitarra 1, a gente abre no mesmo mês, por exemplo, né? Às vezes tem turmas com 3 alunos, outras com 5, outras com 4. E a tendência quando vão saindo alunos, a gente vai juntando as turmas. Tá? Exatamente. Como a gente tem a nossa formação de guitarra dura 2 anos, se a gente começa com 4 turmas de guitarra 1, a gente sabe que isso depois, lá no guitarra 3, vai convergir em 2 turmas. Ou às vezes já tem uma. Sim. Então é natural que tenha isso, você tem que estar se preparando para isso. O bacana, talvez você que não tenha uma escola, é uma coisa mais individual, seria tentar ter 2 turmas diferentes, né? Cada uma com 3, 4 alunos. Às vezes eu acredito assim, se você trabalha sozinho e não tem uma escola, você pode ter alunos que comecem em épocas diferentes e que você prepare, por exemplo, você formou uma turma, 3 alunos, e aí saiu um aluno, ficou só 2, você quer botar mais um, e às vezes você tem um outro que está um pouco mais atrasado, tipo 1 mês atrasado ou até 2 meses atrás. Dá uma aula extra para esse aluno, dá 2 aulas extras, prepara ele para entrar no nível daquela galera e puxa, né? Porque às vezes você começar mais de uma turma no mesmo mês, eu acho mais para quem tem escola. Para quem não tem escola, ele vai ser difícil montar várias turmas no mês. Então, ele pode pegar alunos que estão, vamos dizer, semanas diferentes de aprendizado, trabalhar, talvez para você é até bom você dar essa aula extra, porque você vai puxar ele para dentro da turma. Sim. Então, vai te sobrar aquela hora que você gastava lá com aquela turma. Então, eu acho que vale a pena fazer isso também. E também, outra coisa que você pode fazer é ter turmas com duração. Né? Tipo, Sim. Uma turma de improvisação que eu tenho. Tantos é um curso de 1 ano, é um curso de 8 meses. Então, tem uma duração muito específica. Isso, eu só fecho o contrato com os alunos deles sabendo que precisam ir até o final. Então, se é uma turma de... cara, esse curso tem 6 meses de duração. Tem que ter um compromisso de 6 meses e acabou. Se sair antes, o aluno vai ter prerrogativa de pagar o restante do curso ou pagar a multa, né? E isso já nos leva para a segunda pergunta mais feita lá no nosso Instagram, que é o seguinte: como aplicar contrato nos alunos antigos? Tenho medo de perder esses alunos. Então vamos lá. Primeiramente, só para fechar o assunto, então, que eu acho que é um pouquinho diferente. Mas você está contando que esse aluno aí que entrou, que você botou essa cláusula, tem que ter uma cláusula dessa no contrato. Sim, o que acontece? Por exemplo, que tipo de turma que você está abrindo? É uma coisa regular, né? Ou tipo guitarra 1, 2, 3 e 4 é uma coisa regular. Mas pode ser um curso em específico, introdução à teoria. Você pode montar uma turma com uma duração. Pode ser online isso, né?
Não precisa ser uma turma presencial, turma de improvisação, de harmonia, de percepção, que tem uma duração específica, como se fosse um curso mesmo. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, você falou, o cara tem que fazer essa turma de começo, meio e fim. Senão ele se propõe a pagar o restante do curso mesmo sem fazer. Isso tem que estar em contrato. Claro, mas aí, por exemplo, se for virtual é mais fácil ainda, né? Porque você já fecha o valor inteiro da situação, né? Quando é um valor mais alto é mais difícil você prender esse valor completo no cartão de crédito. Sim. Mas vamos supor que seja uma turma, né? Que custa, vamos lá, R$97 por mês para cada aluno. Você está botando 10 alunos numa turma que você dá via Zoom toda semana sobre improvisação. Okay. Você tem um compromisso, olha só, cara, esse é um curso de improvisação, eu já fiz isso várias vezes no passado, tem tempo que eu não faço isso, a gente mudou o nosso modelo, mas era o seguinte, 3 meses, o cara paga pelos 3 meses. Se ele no meio desiste, né, você não pode fazer nada, né? O cara aí a culpa é dele. Mas o compromisso teu com a turma, a disponibilidade sua com o horário vai estar durante 3 meses, 6 meses, ou até mais tempo. Sim. Agora, a segunda questão sobre o contrato para aluno antigo, né? Eu gosto sempre de enfatizar que o contrato, as pessoas elas entram num outro estado mental quando a gente fala de contrato, né? A pessoa ela já entra como se estivesse saindo para a mesa de um médico fazendo cirurgia, né? Quando é uma coisa dolorosa, difícil. Não, o contrato é só o seguinte, gente. Você sentou com um aluno, o que acontece com a maior parte dos professores? Aula 1, vamos fazer a aula. O cara sai dali, você não falou nada quais são as regras, reposição, como que paga. É muito bagunçado, é muito amador. E mostra muito desespero de querer um aluno. Então, né? O que acontece? O que é o contrato? É expor para o aluno quais são os direitos e deveres dele. Funciona assim, você pode repor me avisando com antecedência, com 24 horas, 48 horas. Se você faltar sem me avisar, não tem reposição. Você tem direito de repor 2 aulas por mês. Em caso de tragédia, tudo bem, a gente entende. Então, casos fortuito ou força maior, que inclusive isso é uma previsão legal, né? Que a pessoa ela tem o direito de faltar. Então, você só está expondo para o aluno quais são as regras. E pode ser o seguinte, olha só, cara, essas aqui são as minhas regras. Tá aqui. O cara vai falar de boa. Você não tá falando que é contrato. Tá vendo quais são as minhas regras aqui? Então, leva essa regrinha aqui para casa, tá? Só dá um ciente para mim que você tá de acordo com as regras. Isso é um contrato. Você não falou, olha só, eu tenho um contrato aqui, né, e joga aquele contratão. Não é isso. É uma folhinha com as regras da aula. Como que funciona? Acabou. Mas o que ele tá perguntando aqui é o seguinte, ele quer começar a colocar o contrato agora, mas ele tem uns alunos antigos. Eu não faria com os alunos antigos, entendeu? O aluno antigo tá lá. O Matheus não faria. Eu penso diferente, tá? Eu penso em todo tempo é tempo de se profissionalizar. Em todo tempo é tempo de fazer uma gestão melhor da sua vida pessoal, do seu negócio. Você já tem alunos que já fazem aulas com você. Ou seja, eu acho mais fácil aplicar contrato para esses alunos. Por quê? Porque ele já te conhece, já sabe da sua índole, sabe o que pode e o que não pode com você. Simplesmente você vai colocar em contrato aquele combinado que você já tem. Tati, mas esse aluno é o tipo de aluno que ele já faz coisas que eu não gosto. Por isso eu quero aplicar contrato. Então, na verdade, você está querendo colocar regras no meio do jogo. Aí é uma outra situação. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, o contrato vai estar resguardando tanto o aluno quanto o professor daquelas regras que foram estabelecidas no ato da venda. Se ele quer colocar um contrato para poder prender a pessoa ou para mudar as regras que lá atrás ele aplicou, aí já é uma coisa diferente, eu não faria. Mas o ideal é que não fique sem contrato, ninguém. O que as pessoas precisam entender, cara, é que contrato não é nada que você faz no escuro. Exatamente. Não é nada tipo pegar alguém no contragolpe. Contrato é simplesmente que a pessoa tome ciência do compromisso profissional que você está fazendo com ela. É só isso. É porque aqui no Brasil a gente já tem essa fama, né, das letras pequenas. Você vai na Vivo, por exemplo, você vai lá comprar um plano, o cara te explica tudo do plano. Aí fala assim, agora tem que assinar o contrato, né? Quando você assina um contrato, meu irmão, são 3 folhas de letrinha pequena, quem vai ler aquilo ali? Aí eu pergunto, esse contrato que eu tô assinando, eu tô presa, eu posso sair, não posso sair? Se eu pergunto, ele fala, tem carência de 12 meses. Aí eu falo, onde tá aqui?
Ele me mostra onde tá, eu leio ali. É só isso que tá me prendendo a vocês? Mas então, assim, tem que demonstrar para esse professor, para esse aluno, que não é um contrato desses que a gente assina aí fora, que é um contrato onde vai ter cláusulas que ele vai ser pego de surpresa. Não. Esse é um contrato que é o combinado. Olha, aqui tá o nosso contratinho, que é o nosso combinado. Dia tal, hora tal, vencimento tal, custa tal, você vai me pagar pelo Pix ou pelo cartão, você tem direito a repor tantas aulas, no período de férias, você também vai pagar o período de férias, blá, 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 tudo ali. Na verdade, é uma conversa no papel, não tem letras pequenas. Tanto é que eu tenho uma aula que vai para a formação dos professores empreendedores, que eu explico isso para eles, que o contrato nada mais é que esse combinado no papel. Existem contratos pré-prontos que muitos utilizam da internet. E aí, nesses contratos, tem cláusulas a mais. Mas você não precisa de botar cláusulas a mais. Você só precisa de colocar as cláusulas que você realmente quer fazer valer. Tanto para o aluno quanto para o professor. Porque também, gente, o professor que ele coloca um contrato, ele também tem que cumprir. E o contrato, juridicamente, vale contra o professor. Se o professor não cumpre o que está falando ali, o aluno pode levar ele na justiça. Pequenas causas, sabia disso? Claro. Tem professor que não cumpre, que não vai dar aula, que não repõe. Né? Por culpa do professor. Porque eu acho que para o professor particular, o que é o grande problema? Né? É uma coisa que gera muito estresse. E com o tempo, o professor vai sendo minado, sabe? Eu acho que esse é o problema. O professor precisa se proteger, não é de para hoje, para amanhã. É para você se manter feliz ao longo da sua jornada. E uma coisa que mina muito o professor é essa questão do aluno não respeitar. O que é desrespeitar? Por exemplo, não avisar que não vai na aula, Sim. com antecedência adequada, e depois querer que você reponha essa aula. Ou então querer que desconte o valor da aula que ele não foi. E às vezes a pessoa ela age assim porque ela já teve esse comportamento com outras pessoas que prestaram serviço para ela. Então ela vai levando esse comportamento para frente. E isso para o professor, no longo prazo, isso destrói muito a autoestima dele, entendeu? Então eu acho que isso que a gente está falando faz com que o professor tenha uma carreira sadia. Sim. Isso desde o início ele vai implementando isso, vai se tornando o cotidiano dele. O aluno entra, contrato, tudo certo. Depois de um ano fazendo isso, ele já nem lembra que isso aí era a foi vida um sem problema, contrato. Exatamente. E até fica com raiva. Não, eu era um idiota que eu não Como fazia que eu fiquei isso. Esse tempo todo. Já teve um cara que comentou uma vez aí, tipo assim, que professor profissional não precisa de contrato. Falou isso, né? Tipo assim, o professor é tão bom, tão master, que as pessoas respeitam absolutamente ele. Nossa, em que né? país? Lá no Japão, né, meu filho? A questão toda é essa, gente. Por exemplo, você pega um aluno que é médico, que às vezes o cara tem uma emergência. Pô, o cara, ele vai chegar para você e falar, cara, tô tendo uma emergência agora, eu vou ter que fazer. E aí? Você fica na mão... Então, isso aí, principalmente com esse tipo de profissão com médicos, a gente já teve problemas. Já. Porque o médico, sem querer, vamos falar, polemizar aqui, mas o médico, ele já tem, você vê que é enraizado na sociedade, o médico, ele acha que realmente as emergências dele são mais emergenciais do que de qualquer outra pessoa. Eu não estou querendo botar o caso, ele está indo contra a vida de uma pessoa. Não é isso, não é o fato do que a pessoa faz. É o fato de que cada um tem sua necessidade e cada um tem os seus compromissos. Então, eu já tive muitos médicos na escola que eles não iam na aula, eles não avisavam. Aliás, até falava, tô indo aí. Chegou a emergência, ele não foi, ele não avisou. O professor foi, ficou esperando e depois ele liga, aquele dia não deu para ir. Que dia que a gente repõe? Meu irmão. Isso dá raiva, né? Pensa na raiva que eu fico. Quando já chega um médico hoje na escola, você que é professor, só para você entender. Quando chega um médico na escola hoje, eu falo para as meninas, quem vai atender sou eu. Tem médico, pode deixar que eu faça a venda. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para ele o seguinte, que a gente tem custos, o professor ele tem custo de transporte, tem custo de alimentação, o tempo dele vale dinheiro. O tempo do médico não é mais caro do que o tempo do professor?
Não é, o tempo deles são caros na proporção de cada um. Não, tipo assim, todos somos iguais perante o tempo. Exato. Mas cada um tem o seu preço pelo tempo. Cada um tem o seu valor, mas existe um valor somos a ser iguais pago. perante o tempo, né? Mas existe um valor a ser pago. O cara não compareceu, mas quanto que era o valor de aula daquele professor para ele receber ali? Então quer dizer, ele não vai, eu não pago o professor, mas o professor foi. Não, e você Entendeu? paga o professor. Mas já no contrato tem escrito isso. Só que essa galera não lê. Então, o que eu faço questão de falar para ele isso? Olha, como a sua profissão é uma profissão que muitas vezes você vai querer remarcar, com 24 horas de antecedência, você me avisando e tal. Tô falando de caso fortuito igual o seu, assim, uma morte, um acidente. Não tô falando disso, tá? Mas, tipo, uma cirurgia que ele é um cirurgião. Aí apareceu a cirurgia. Ele não vai querer abrir mão da cirurgia. Mas ele tá lá indo ganhar. Então, assim, se ele avisa com 24 horas, ok, a gente remarca. E tem tantas remarcações dentro de um período. Se ele não liga, ele vai pagar por aquela aula. Não tem nem A nem B. E eu falo isso. Muitos falam, não, tranquilo. Mas se você não fala, eles acham que estão no direito, entendeu? Sim, então, por isso que o contrato é importante. Você põe as regras na mesa. Exato. E olha só, essa situação de contrato, a maioria entende. Tudo é a abordagem que você faz. Olha só, cara, assim que funciona aqui as minhas aulas, tá bom? Só dá um ciente pra mim. Você não tá nem chamando de contrato, tá tendo ciência disso? Porque, na verdade, gente, você não tá botando a pessoa para assinar um contrato porque você quer ter problema com essa pessoa. Pelo contrário, você tá fazendo isso para não ter problema. Né? Porque a pessoa já acha que contrato é uma coisa de ter problema. E você, um cara que de repente não tá afim de levar nada pra frente, fala assim, cara, isso aqui já diminuiu 50% dos meus problemas. E os que estão dando problema, eu não vou nem levar pra frente. O cara não tá cumprindo, beleza, tchau. Gente, uma outra pergunta aqui que é complementar a essa que estava ali no final é o seguinte: aplico o contrato com os meus alunos, mas quando eles não cumprem, o que fazer? Gente, um contrato ele tem uma legalidade. Então, você primeiro, segundo e terceiro vai tentar receber o seu dinheiro. O aluno não paga, por exemplo, some. Você vai tentar numa ligação, você vai tentar numa mensagem, você vai tentar no e-mail, você vai tentar de formas a contactar essa pessoa e vai ter provas disso, tá? Tipo, você tem ali a mensagem no WhatsApp, você tem a ligação, você printa, guarda. Terceira, quarta vez essa pessoa, você vê que a pessoa de sacanagem não tá te pagando, existem órgãos como o ccfácil, ccfácil.com.br, que você entra lá, se cadastra o seu MEI, que é uma empresa, e você pode negativar baseado no contrato assinado que você tem. Então, ali, o nome dessa pessoa vai para o Serasa SPC. Você só tem que ter tudo certinho. Tem que ter o contrato assinado, né? Porque quando essa pessoa for pagar, você tem que dar baixa também. Então, a pessoa, ela pode, o que tem MEI, ela pode... O que foi? Você tá me olhando com uma cara engraçada? A pessoa que tem MEI, ela pode negativar o nome de um cliente. Então, isso é muito sério. Só que não é para isso que o contrato é feito. Mas esse é o final. Caso a pessoa tenha tido aula com você, não tenha te pagado, o objetivo é esse mesmo, você negativar o nome da pessoa. Então, acho que isso é importante falar para vocês. Agora, uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta já que vai para uma outra área, e a gente está bem na época, é o seguinte: como traçar boas metas? Tenho medo de traçar metas altas, não alcançá-las e me frustrar. Posso começar? Pode. Eu vou Falei que é uma boa época, porque é essa época normalmente que a gente faz as metas, novembro, dezembro. Então, eu vou falar uma coisa para vocês que vai mudar completamente a percepção sobre meta. Metas não significam nada. O que é mais importante? É o processo. Então, olha só, um monte de gente tem um monte de meta. E fica, né? Começou o ano, vamos botar as metas para 2023. Põe lá um monte de meta. Chega no final do ano, não cumpriu nada. Porque tem a meta, mas não tem como chegar na meta. Então, olha só, gente. Ok, botar uma meta, é importante você escrever isso onde você quer chegar. Não só pensar, você escrever a meta. Sim, escrever a meta, mas tem que ter o plano para chegar lá. É claro. Que é o principal. Exatamente. Tem gente que nem escreve, mas tem o processo na cabeça. O ideal é você ter a meta, escrever e ter um plano para chegar na meta. Obviamente, a pessoa falou assim, como botar uma meta muito alta e me frustrar? O cara ganha
R$3.000. O cara quer botar uma meta pro próximo ano de ter um salário de 50 mil. O que você vai fazer É para uma isso? meta... Não, mas é uma meta muito agressiva. E o cara, ele só simplesmente quer ganhar 50 mil. Obviamente que você vai se frustrar. As metas, elas não servem para isso. As metas, quando a gente fala muito de meta, a meta, na verdade, quando você pensa numa meta, no meu time comercial, a gente tem meta 1, meta 2 e a super meta. Que são baseadas dentro de um número, dentro de um crescimento, dentro de um mercado, não é coisa da minha cabeça. E normalmente a meta 1 é uma meta menor, então a bonificação para essa meta é uma bonificação menor, mas existe uma bonificação. A meta 2 é uma coisa um pouco mais difícil, mais fácil, um pouco mais difícil, mas não é inalcançável. E a super meta é uma parada que, tipo assim, se alcançar, uma parada top. Cada uma tem um nível de bonificação. Só que a meta 1, para mim, é a meta mais importante. Por quê? Eu não faço meta para não pagar a bonificação. Pelo contrário, eu quero pagar a bonificação. Então, eu quero que eles alcancem alguma meta. Então, tem que ser algo que seja tangível. É algo... Porque a pior coisa que tem você ter um time comercial, ou você ter metas pessoais e não alcançar. É uma frustração que você fala, não vou fazer mais meta, serve para nada. Eu não consigo alcançar, se está muito alto, muito distante. Então, eu coloco a primeira meta próximo de uma realidade que já existe. Vamos dizer assim, se o cara ganha 3 mil, se ele vende 10 mil por mês, a meta, o que ele faz para ele ganhar 10 mil? Sobra tempo para ele? Ele tem como relocar o esforço ali para sobrar para ele poder chegar a 15? Porque às vezes a pessoa tá mega esgotada já fazendo 500, ele é um eu presa fazendo uma... Não tem como ele chega num teto, ele não vai ter como chegar em 15 mil, porque ele já faz tudo, ele vai ter que contratar. Então, assim, primeiro você vê o que você tem de ferramentas, o quão esgotado você já tá, ou se você dá conta de mais alguma coisa. Essa sua primeira meta tem que saber se cabe só para você ou se já tá na hora de botar mais uma pessoa para te fazer alcançar essa meta. Então, hoje que eu tenho um time comercial, o que eu faço? Se no meu ano a média foi 10 mil por mês de venda, e eu vi que o time se esforçou muito e fez isso para fazer 10 mil, eu boto mais um no time e boto uma meta de 15, por exemplo. Entendeu? Sim, 50%. 50% a mais. Essa é a meta 1. Meta 1. Na verdade, não. A gente bota 30% a meta 1. 30% da média anterior, né? 30%. A segunda meta é 50%. E a super meta é 70%. Entendi. E aí cada meta tem uma bonificação. Então eu acredito que a meta, ela serve, na verdade, para que tenha uma recompensa. Eu vejo a meta seguinte, você está falando muito sobre a dopamina, você tem lido? Eu vejo a meta, quando eu penso em meta, eu já consigo sentir a sensação da recompensa da meta, porque eu vou bater aquela meta. Uhum. E eu fico super feliz. Meu time, mês passado, bateu a meta 1 e bateu a meta 2. Pô, fiquei super feliz, tô devendo a galera aí. A bonificação, elas já receberam, mas eu tô devendo sair com elas e pagar um jantar que não estava prometido. Eu que falei depois, bateram meta 1, meta 2, vamos sair para jantar. Over delivery. Então, over delivery, tô dando mais do que eu prometi. Então, eu acho que a meta é você fazer algo plausível, algo que seja escalável, devagar, você vai subir os degraus. Smart, né? Meta Smart. A meta Smart, cada letrinha do Smart significa uma coisinha, né? Isso. Uma das letrinhas é ser alcançável. Ser alcançável, exatamente. Ó, quer ver? Já que você falou da meta Smart, vou pegar todos aqui. Tem muita gente, a gente fala sobre isso na formação em algum lugar lá. Meta Smart, mas cada letrinha tá aqui já, ó. S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante e T de temporizável. É tempo, né? É. Então, olha só. Específico, né? O que exatamente você quer? É uma meta específica sobre uma coisa. É vender mais, no caso de vocês, né? Sim. Vender mais matrículas. É mensurável. O que determina que você atingiu o seu objetivo? Bateu 30%, 50% ou 70%. Atingível, essa meta é realista? Tá dentro de uma realidade. Tá dentro de uma realidade, né? Ela é relevante porque esta meta é importante. Porque a empresa vai crescer, a pessoa vai crescer também financeiramente. E em quanto tempo você quer alcançar? Então, assim, tem um prazo para acontecer isso. No seu caso, é mensal. Exatamente. Tá sempre dentro do próprio mês. Então é legal, gente, esse Meta Smart aqui. Se vocês botarem aqui no Google assim, ó, Meta Smart, né? SMART, que já vai aparecer para vocês.
Tá, Matheus, vamos lá para uma outra pergunta. Como postar no Instagram se eu não tenho facilidade com tecnologia? Essa vai ficar para você. Vamos postar no Instagram se eu tenho... Essa é boa. Olha só, cara, é engraçado isso. Porque essa é a maioria das pessoas, né? Às vezes o problema não é nem o Instagram, é mexer. Exato. O que a gente, na formação, a gente já pegou aluno muito cru. Somente muito mais cru. velhos, né? A gente já pegou aluno assim, cara, completamente aleatório a mexer. E foram casos assim, diferentemente de quem tem, por exemplo, 20, 30 anos, que já nasceu vendo essas tecnologias, né? Que deram mais trabalho, mas até o caso que mais deu trabalho, a pessoa consegue. Qual o conselho que eu dou? É pegar um tipo de postagem que ela sente que consegue fazer. Pode ser gravando um vídeo no celular, dando uma dica, respondendo uma caixinha de pergunta. Olha só, quem não consegue postar isso? Aí você não vai ter Responder problema a com a caixinha. tecnologia, você vai ter um problema talvez com a sua imagem, algo do tipo. E o que eu falo também sobre imagem são duas coisas, cara. Você será criticado. Sempre. Mas assim, possivelmente você será criticado só lá na frente. Então nem tem Só medo quando de ser tiver criticado grande, agora. né? A não ser que você tenha um amigo muito chato, né, que vai te zoar, aquele cara, ih, tá blogueirinho agora, ih, tá querendo aparecer demais. Mas o que acontece? Eu acho que o importante é quebrar a inércia e a aprendizagem relativa. Quanto mais você faz, mais você aprende. Por isso que é importante o cara fazer muito. A quantidade no início é mais importante que a qualidade. Uhum. Chega uma hora que, cara, eu preciso melhorar agora a qualidade do meu conteúdo, porque eu já aprendi a fazer. Enquanto você vai melhorando, você vai investindo e tudo. Todo mundo começa assim, eu comecei assim, comecei com uma cybershot que tirava foto, gravava 1 minuto, 30 segundos, né? Então é isso, assim, não se deixe abater, não fique com medo, faça, não ligue para as pessoas. Eu sei que para algumas pessoas isso é mais difícil que para outras. Se você não quer meter as caras, faz um post, um banner, comenta sobre uma foto de guitarra que você gosta muito, fala aí por quê. Tem muita coisa que você pode fazer, né? A gente já falou tanto sobre isso que enfim, vou ficar por aí, porque já estou até cansado de falar sobre isso. A outra pergunta que a gente separou aqui, se vocês pudessem indicar apenas 3 livros, quais seriam? Para quem está começando a empreender, seria o Mito do Empreendedor, que fala exatamente sobre algo que eu respondo quase todos os dias na caixinha do Instagram, do Instagram do Professor de Música Empreendedor. Vale a pena abrir escola de música? Vale a pena ter mais de uma escola de música? Vale a pena abrir uma escola de música cobrando R$200 de mensalidade? Vale a pena, blá, blá, blá. O que acontece, gente? Se você é professor e quer abrir uma escola de música, você vai precisar de aprender várias habilidades que não tem nada a ver com a aula de música. Exato. Que é gestão, né? Talvez Gerência, o que mais administração menos financeira. ele vai fazer vai ser dar aula de música. Então, por isso que é importante, às vezes, se você quer começar com uma escola de música, já começar com um funcionário, uma parceria de alguém que vai entrar nesse lado mais administrativo. Então, número 1, Mito do Empreendedor. 2, Mindset. Não diria o Mindset, não. Acho que tem outros livros que... Que livro que eu falaria aí, hein? Que eu costumo citar bastante aí pra rapaziada. Eu gosto do Story Brand. Fala muito sobre... Mas muito pesado isso aí. Não. Ó, tem ideias que colam também, eu acho muito legal. São livros de marketing, sabe? Sim. Eu acho que o Story Brand, ideias que colam, né? Também é bacana. Tribos. Não, Tribos eu acho que já fui, já. Já foi pra você, já baby. é antigo, já é antigo. Você. Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos é mais pro autoconhecimento mesmo, pra própria vida. Sim, mas né? eu acho que uma pessoa, pra ela... Um bom empreendedor é aquele que se conhece também. Então, e acho as pessoas, que assim, gente, 3 olha só. é difícil, né? 3 livros não quer dizer nada também. Isso que as pessoas não entendem, assim. As pessoas acham que vão ler 1 livro, 2, 3 e que tudo vai mudar. Não é assim que você funciona, que já leu gente. mais 300 livros, Mas não é assim que funciona, sabe? As pessoas acham que vão resolver a vida delas vendo uma aula, 3 aulas, 5 aulas, lendo 3 livros. Gente, quem quer mesmo mudar de vida como professor de música e empreendedor, faça a formação de professor de música e empreendedor. Ali que tem tudo, tem 12 módulos. Ali é a formação Ali inteira. tem muitos livros, podem saber. Inclusive aqui na descrição vocês podem saber mais sobre a nossa formação, mas ali tá tudo, né? Mais alguma pra gente fechar? Tem várias aqui. Vamos falar essa. Devo cobrar por aula experimental? Gente, a gente nunca cobrou por aula experimental, mas eu faço parte de um grupo de diretores em que 20% desse grupo
cobra aula experimental e eles garantem que, quando é cobrado aula experimental, a chance de reverter a matrícula, converter a matrícula é muito maior. Eu sou um pouco porque, na verdade, cética em relação a isso. O problema só é o seguinte, o que acontece? Eu também acredito que se você cobrar, você converte mais. O ponto é, quantas leads você leva para a aula experimental se você cobra uma aula experimental? Exatamente. Porque o que acontece, por exemplo, no meio virtual que a gente vende curso, existe uma garantia de 7 dias. A garantia é um gatilho. Né? O que a gente chama de é um gatilho para fazer mental. A pessoa comprar. Porque, se eu não gostei, eu devolvo. É uma garantia, cara. Olha só. É igual aula experimental. A pessoa vai, ela não gostou, ela não devolve. Simplesmente ela não matricula, ela não tá pagando nada, né? O que acontece, que as pessoas não entendem. A chance de vender mais, eu acredito. O que as pessoas não entendem? Quem compra... Por que a gente não dá, por exemplo, você tem 7 dias grátis para testar, não precisa fazer nada. Só aperta o botão e testa. Isso é ruim. Então, se você compra... Se você não gosta, você pede o reembolso. Porque o cara já está intencionado em fazer. Se ele, por um acaso, não gostou, o direito dele é de pedir o reembolso, cancelar, faz parte. Sim. O que acontece numa aula experimental local? O cara saiu de casa, ele pegou um carro, ele se deslocou, gastou tempo, pagou o estacionamento. O cara não está indo lá mal intencionado. Ele está gastando o tempo dele e tudo mais porque ele quer fazer mal, está interessado. Eu costumo falar isso pro meu time comercial. Que se o cara saiu de casa, do sofá, do conforto, do ar da casa dele, para enfrentar um trânsito, um transporte, gastar um dinheiro, porque só dele sair de casa ele tá gastando dinheiro, significa que essa venda aí tá pelo menos 50% feita. Aí a aula experimental é que vai fechar isso aí. O que acontece, gente? Olha só, é um funil, tá? De cada 100 leads, 100 pessoas que se cadastram, que a gente roda anúncio oferecendo uma aula experimental. De cada 100 pessoas que se cadastram, efetivamente, quantas pessoas vão realmente fazer uma aula experimental? 40? Uns 40%. 40%, né? Então, 50 pessoas, 100 pessoas, 40 foram lá. 40% respondem. Tá, 40% respondem o contato nosso. Respondem. 50% do que responde vai. Então vai só, 20 no final das 20% das pessoas vão, tá? O que a gente precisa fazer, né? Se a gente quer que 40 pessoas cheguem para fazer a aula, a gente sabe que a gente precisa, ao invés de captar 100 leads, a gente precisa captar 200. Então, cada 200 leads, a gente consegue botar 40 pessoas para fazer a aula experimental. Aí a gente também sabe que a conversão da aula experimental é o quê? 80% mais ou menos? 70%? É bem alta. É bem alta. Bem alta. Então, olha só, é um índice alto. Agora, qual que é o problema se você, por exemplo, cobra pela aula experimental? Ao invés de você rodar anúncio e com essa mesma verba você conseguir captar 100 leads, possivelmente você vai captar 30. Então, o volume de leads é menor. Então, para o nosso modelo de negócio, que é uma escola, a gente quer mais volume, a gente precisa de volume. Talvez, se você é um cara que dá aula particular e você não precisa de tanto volume, pode ser que seja uma boa cobrar. Pode ser. Quem sabe você não testa e chega a uma conclusão. Mas para a gente, fica bem claro que vale mais a pena oferecer a aula experimental gratuita. Até porque, gente, nós estamos num bairro, no Rio de Janeiro, que o índice de nível de financeiro, intelectual, de consciência das pessoas sobre isso é maior. É verdade. Então, assim, a gente sente que isso não é um problema que a gente enfrenta, né? Sim. Ok? Galera, muito obrigado. Inscrito? Se você não está inscrito, eu já ia falar, olha como ele me chama a atenção. Se você não está inscrito no nosso canal, Professor de Música Empreendedor, se inscreva, porque aqui a gente tem conteúdo novo toda semana, praticamente todos os dias tem uma coisa lá, né, Matheus? Todos os dias. No Instagram, todo dia tem coisa nova. Aqui no canal também tem coisa nova para você. Então, se você não está inscrito, se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Deus te abençoe. Tchau, tchau.